Presença aqui. Beijo. Presença. Vamos lá. A tormenta incomodando. Estamos transmitindo, então, diretamente aqui da nossa Casa da Árvore. Valentinas, o nosso escritório nômade aqui na Praia do Matadeiro, em Florianópolis. Então, estamos aqui hoje com o André Staeller, que é fundador aí da Lei do Tempo, do Sincronário da Paz, do lugar Nova Terra, que eu estive lá no começo do ano, que é um lugar maravilhoso. Então, a gente quer dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão aqui participando desse meetup de lançamento, que é uma semana toda aí que nós estamos trazendo vários profissionais incríveis falando da economia do novo tempo, esse novo olhar para o tempo, esse novo olhar para a abundância, né? A questão do tempo é dinheiro, que é a causa que a gente sempre fala. Tempo é dinheiro, corrida dos ratos, correr atrás do rabo. Então hoje até a conversa com o André é justamente para isso, para a gente trazer esse novo olhar para o tempo. E a Valentinas vem trazendo isso através da nossa economia colaborativa, dessa moeda Valentinas, que é uma moeda de colaboração, uma moeda de trocas de serviços e conhecimento. Então, para quem está se conectando agora com a Valentinas, nós somos uma startup de impacto social e o nosso propósito é fazer com que as pessoas manifestem a sua arte no mundo, né? Fazendo o que amam, trabalhando com o que amam e ainda assim gerando abundância. Então, prazer, eu sou a Grey, sou Tormenta Magnética Azul, 1579. Eu sou a Maíra, Dragão Elétrico, 81. Oi, gente, eu sou Fábio, Sol Solar Amarelo, 1500. E a nossa ideia é justamente trazer esse novo olhar, né? Trazer aí essa nova forma de viver esse tempo, trazer essa nova economia, né? Então, como que funciona a Valentinas? Nós temos a moeda Valentinas, é uma moeda de troca. Então, eu gosto sempre de dar exemplo, né? Eu sou Grey, eu sou mentora de negócios, né? A Maíra é consultora de marketing. A Fábio, ela trabalha muito com a questão do tempo, né? Mentora também, faz mapa dos sonhos. Pensa que nós três temos aí a nossa arte. E a gente precisa de outras coisas. Por exemplo, eu preciso de, às vezes, um designer para me ajudar no meu trabalho. Então, se eu entro na plataforma Valentinas, eu posso encontrar esse designer, posso trocar com ele, né? Posso prestar mentoria para alguém, ganhar Valentinas e trocar com esse designer. Então, a gente traz essa possibilidade de trocas multilaterais, né, através das moedas Valentinas. Então, quem está curtindo aí, né, nessa semana do Meetup, a gente está fazendo uma condição especial para quem entrar na plataforma, ganha 100 Valentinas para começar a trocar, né? Então, aproveitem aí. Na hora do cadastro, né, só digitar lá 100 vals. 100 vals é o cupom, tá? Que aí a gente sabe que quem fizer com esse cupom ganha aí 100 Valentinas para começar a trocar. Então é isso, gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Gente, queria muito agradecer a todos vocês por estarem aqui, por estarem abraçando, né? Todo esse nosso movimento é feito com muito amor. A gente está trazendo essa ideia, né, de uma nova economia, de um novo momento para o mundo dos negócios. Então, nós nos dividimos aqui entre corpo, alma e mente. Ao invés de a gente trazer a diretora, a gerente, a gente se divide entre corpo, alma e mente. Eu estou aqui como corpo da empresa, trazendo estrutura, trazendo a metodologia que eu já trago muito nos meus atendimentos, que se chama Imagine, onde a gente traz intenção, a meditação nos negócios, a atenção plena, o processo da gratidão, da gente estar sempre grato a tudo que a gente é, a imaginação, o contato com a natureza e o poder das escolhas. E com isso, a gente vai somando forças, né? Somando a nossa essência, a nossa energia e trazendo quem a gente é verdadeiramente. Grey vindo aqui como a alma do negócio, trazendo sempre inspiração para que a gente, né? Ela trouxe toda essa ideia da lei do tempo, dos estudos da lei do tempo que ela teve aí com o André para os negócios. E a Maíra, sendo a mente do nosso negócio, onde ela une, como dragão, une tudo aqui entre eu e Grey e traz criatividade para a forma como a gente se expressa. Então a gente está trazendo, colocando ideias, colocando a nossa arte, fazendo testes, e a gente quer muito que, né, a gente já é muito grato por ter todos vocês aqui, que vocês sigam
nesse caminho junto com a gente. Obrigada por estarem aqui e aproveitem muito a palestra, o encontro, esse bate-papo. E claro que a gente tem que ser o exemplo também, né, do que a gente está comunicando. Então, com muita honra, com muito orgulho, a gente pode dizer que a Valentina já é uma economia colaborativa. Nós temos uma equipe colaborativa que faz as nossas redes sociais, que ajuda a gente nos textos, nos vídeos, nas ideias. E temos parceiros também, a 30 Lux, que é aluguel de peças de roupa, então super indicado aí, né, consumo consciente. Temos a Dani Bento, que é a nossa consultora de estilo, e a Helena, nossa fotógrafa, também. Então, muito obrigada a todo mundo que realmente confia e acredita nessa economia colaborativa. Arro! Então, vamos lá? Vamos começar. André, muito obrigada e uma ótima conversa, que todo mundo aproveite e esteja aberto a escutar novos conhecimentos. André, obrigada, boa sorte, gente. Eu vou estar aqui respondendo vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem, interajam, eu vou estar conversando com vocês aqui. Tá? E eu vou estar na rede social, também podem mandar mensagem lá. Beijo, vamos lá. Beijo. Boa sorte. Queria começar gratidão. Introduzindo até o Maravilha. André. Tá dando um delayzinho. Tá dando... Queria começar só introduzindo, né, como que foi que surgiu tudo isso, André. E então conheci a Nova Terra, né, no começo do ano, fiz um retiro lá, mais ou menos 7 dias, ficamos 7 dias, né, vivendo no tempo natural. E isso foi um processo muito importante para Valentinas, então eu quero trazer um pouco disso, né, porque a Valentinas é uma construção em cima de tudo isso, também em cima de toda essa presença que aconteceu nesse período todo. Então, Valentina surgiu no começo da pandemia, foi março de 2020, quando veio a ideia, mas como toda ideia, ela vem às vezes de uma forma, né, de uma única vez, vem um download, assim, às vezes tu começa a interpretar como que funciona isso, né, vem aquela chuva de download, e aí agora o que eu faço com isso? E aí a gente começa o processo de materializar, de manifestar. Então, um ano pra cá, né, até o começo desse ano, na verdade, foi até fevereiro que eu fui pra Nova Terra. Ainda já tinha modelo de negócio, a gente já estava fazendo mentoria, já estava com o produto quase pronto, mas alguma coisa não estava bem do jeito que era. E aí eu fui para Nova Terra e lá foi uma reconexão. Eu posso dizer assim que foi uma reconexão na minha vida, né? Minha vida deu um giro gigantesco assim de mudanças, tanto no meu, né, internamente, né, de muitas coisas que eu identifiquei, mas principalmente trazendo também isso para o negócio. E hoje, uma das coisas que a gente percebe é que esse gatilho do tempo é dinheiro, que todos nós estamos vivendo, onde a gente começa a viver para correr atrás do dinheiro. E muitas vezes a gente trabalha com aquilo que a gente não gosta, a gente, né, faz tudo pelo dinheiro e fica uma vida pesada, uma vida desconectada. Então eu queria introduzir falando disso, né, que foi exatamente esse gatilho do tempo é dinheiro, que fez tudo isso começar, e é por isso que eu falo que hoje Valentinas é ancorada por tudo isso, por todo esse estudo do tempo, e é por isso que eu trouxe também o André, que é um cara que me inspirou muito a olhar para isso, né, e apresento aí o André para que ele possa trazer, né, esse novo conceito de tempo, o que é esse novo tempo. Então, André, fique à vontade aí para trazer isso pra gente. Gratidão, Grey. Que bom, fico muito feliz de ser parte desse despertar, né? Não só eu, obviamente, toda a Nova Terra, os 15 que aqui vivem, participam dos eventos, o Robson, que é nosso grande professor e companheiro. O que é o novo tempo? Na verdade, o novo tempo ele não é novo nem velho, ele é um tempo sempre existente, é uma lei primordial da criação. É como eu tenho ultimamente trazido à luz assim, a visão de que o tempo é como a música. A gente não inventou a música, ela existe desde sempre no universo. O que ocorre é que a mente humana conseguiu chegar a um lugar onde decodificou essas frequências e colocou elas dentro de uma escala, compreendendo que essa escala pode se comunicar entre si e gerar padrões harmônicos e gerar a música como a gente conhece, né? E dentro disso está, dentro da música, a harmonia, o ritmo e a melodia. O tempo é algo muito similar, tanto que a gente usa muito dentro da linguagem da lei do tempo os padrões da música, como
Por exemplo, nós temos um ciclo harmônico, que é um ciclo que dura 4 dias. Temos um ciclo cromático, que dura 5. Temos uma onda encantada, que dura 13 dias, que equivale à escala natural da música, né? Os 7 tons, mais os 5 semitons e a oitava. Então, porque essa lei primordial da criação, que nós chamamos de lei do tempo, ela é responsável por sincronizar o universo. Ou seja, quando nós observamos o espaço cósmico em toda a sua extensão, ele está todo unificado. Mas qual é o fator de unificação desse espaço? Essa é a pergunta. Então, esse fator de unificação do espaço se chama lei do tempo. A lei do tempo estabelece que o tempo é uma frequência, conhecida como a frequência da sincronicidade. Então, quando nós começamos a vivenciar a lei do tempo na sua integridade, nós começamos a experimentar a lei do tempo através da telepatia, porque a lei do tempo ela somente pode ser percebida pela mente. E essa experiência de unificação no tempo nós vivenciamos como telepatia. E, obviamente, essa telepatia muitas vezes ela também é inconsciente, porque ela chega como insights, como processos criativos, como descobertas fantásticas que a gente tem, né, entendimentos, mas na verdade tudo isso é a malha telepática operando junto com a nossa vontade, com o nosso sentido. Então, quando nós começamos a vivenciar o tempo em si, ocorrem vários fenômenos positivos na nossa vida. Um deles é que, ao viver o tempo, nós começamos a viver o estado de presença. E vivendo através da presença, nós começamos a experimentar realmente o lugar da liberdade, porque nós nos tornamos pessoas livres no tempo. Nós nos libertamos das angústias, das ansiedades do futuro e também dos traumas do passado. E começamos a nos tornar um observador do processo aqui e agora, do processo presente. E o que é muito legal nisso, porque isso já nos desloca dentro de uma transição de consciência tão sonhada que a gente chama de quinta dimensão. Vamos para a quinta dimensão. E nessa semana ainda nós vamos ter aqui, junto com vocês, um bate-papo com a Maria Helena Rempeder. Ela é uma pessoa super experiente, fundou uma das maiores ONGs da Latinoamérica, parceiros voluntários, mas ela estuda muito esse tema da quinta dimensão. Então eu vou deixar isso aí para a gente conversar depois junto com ela, tá? Mas o que ocorre? A dimensão do tempo, por ser a quarta dimensão, ela é uma dimensão ponte entre essa experiência tridimensional material que nós temos, que é limitada pelos 5 sentidos, para uma experiência puramente mental e espiritual. Então, nessa fase de novo tempo que nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo, mesmo que inconsciente, nós estamos vivendo dentro de um processo de espiritualização da vida, de espiritualização das relações, espiritualização da matéria. E é por essa razão que nós estamos nos tornando pessoas colaborativas, pessoas que estão buscando conectar com a alma, conectar com a essência das coisas, conectar com algo que está além do ter, mas que vai ao encontro de um processo de expansão do ser, entende? Então, esse novo tempo que nós falamos, na verdade a gente chama de novo algo que é sempre existente, mas é muito interessante também porque o tempo não tem idade. Se você fazer uma enquete com as pessoas que já deram passos evolutivos na sua vida e perguntar assim, que idade você tem, elas não vão saber responder. Existe uma idade biológica, eu posso falar por mim, por exemplo, né? Eu já dei 48 voltas ao redor do Sol, mas internamente, como eu me sinto, não tem como expressar. Porque esse novo tempo também ele vai ao encontro da alma, e a alma é uma extensão infinita da existência. É como algo muito profundo, de uma profundidade muito incrível. Então, O André, até trazendo um pouco isso, né? A gente até
para algumas pessoas, né? A gente hoje, na matéria, que é como a terceira dimensão, né? Então, a terceira dimensão é tudo aquilo que a gente vive aqui no tridimensional. E aí existe a quinta dimensão, que é uma dimensão, como que a gente pode chamar? Assim, seria uma dimensão da nossa consciência, né? Algo que não é palpável, que a gente pode expandir a nossa consciência. E aí a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, né? Que é como se fosse, né? Então, se tu puder só explicar um pouquinho como que funciona isso, que eu acho que essa é uma chave legal, né? De entender um pouquinho essa, que é uma forma de a gente conseguir se conectar e entender que o tempo não é um relógio, né? Porque nós fomos criados, a nossa mente, ela pensa tudo de uma forma muito linear, né? Então, a gente pensa assim, né? Uma coisa atrás da outra, né? Então, eu tô vivendo isso aqui, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso. E cada vez mais a gente já vem percebendo, né, que tudo não é linear, é cíclico, né? Então, isso seja nos negócios, na nossa vida, tudo é cíclico. Então, se tu puder explicar um pouquinho sobre esse processo também, né, do tempo não ser linear e o tempo não ao relógio, né? Porque para mim isso foi o grande gatilho que eu tive quando eu fui para Nova Terra, que eu pensei, nossa, é verdade, sabe? Não tinha parado para pensar. Existem assim a concepção de tempo que predomina dentro da civilização global, que é o tempo baseado no relógio mecânico, no calendário gregoriano. É uma estrutura de pensamento muito antiga. Ela nasceu lá no começo do processo civilizatório em Babilônia. E nasceu a partir de uma matemática do círculo, dividiu o círculo em 12 graus e ali implementou então o uso de uma medição de calendários para medir o ciclo da Terra ao redor do Sol, mas a única função desse calendário da época era cobrar impostos. Antes desse processo acontecer, a nossa comunidade aldeã e agrícola, ela media os ciclos através das 13 luas, porque as lunações elas influenciavam, aliás, elas ainda influenciam nos projetos agrícolas, e desde que a humanidade cruzou a era glacial e começou a ter uma cultura de jardins, ela começou a seguir os ciclos naturais, inclusive para sobreviver, para poder colher as sementes na hora certa, recolher a lenha antes do inverno, fazer os plantios, as colheitas, e houve um grande e vasto entendimento sobre o ciclo de tempo. Porém, no começo da história, no processo civilizatório, houve a implementação das calendas para cobrar impostos, e aí se destituiu o poder das 13 luas, que era um poder matriarcal, porque a mulher também menstrua 13 vezes ao ano, juntamente com o ciclo lunar, e se instituiu um sistema de calendas para cobrar impostos baseado no ciclo plano de 12 partes em 30 graus. E isso nós chamamos de velho tempo, porque tem já mais de 5.000 anos essa estrutura de pensamento. E ela foi sendo implementada. A última implementação que teve foi no ano 1582, com a reforma do calendário pelo Papa Gregório XIII. Por isso a gente chama esse atual calendário de calendário gregoriano. E desde então, sempre a humanidade traz essa visão linear de que tempo é passado, presente e futuro. Mas a raiz disso é que, assim, no passado, eu vivia em uma aldeia, em paz, em harmonia, fazendo minhas colheitas e meus cultivos, e chegaram os exércitos e tocaram o terror na minha aldeia e me cobraram impostos. E no futuro eu tenho que pagar isso para eles. Você está entendendo a raiz do processo, da doença psíquica que nós sofremos? E até o dia de hoje as pessoas pensam assim. Elas pensam, no passado eu não consegui e tive problemas, então hoje eu trabalho para que no dia 5 do mês eu consiga honrar as minhas dívidas. Entende? A minha aposentadoria, então, né, para eu poder ter liberdade no futuro, né? Então tudo foi criado em cima disso, né? Todas as estruturas de empresa, de tudo criado em cima de pensar, né? Tipo, trabalho um monte agora, né? Ralar, né? Como a gente fala assim, né? Dar o sangue, né? Trabalhar muito essa questão de matar um leão por dia, né? Ele trabalha bastante agora para que no futuro você possa viver uma liberdade, você possa usufruir de uma velhice com condições, né? Então, todo o sistema que foi criado e que a gente vive, ele é baseado nessa forma linear
e tridimensional, e isso é muito grande, né? Na verdade, a gente olhando para isso é tão grande que a gente foi criado nesse universo, então é difícil às vezes até você sair dele, porque a gente foi criado nesse sistema, né? E aí quando traz esse novo olhar, né, de que o tempo ele não é linear, ele é cíclico, e tudo na vida são ciclos, né? E isso foi um dos gatilhos que eu tive na Nova Terra mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa tormenta, né? Agora eu entendo, mas muito acelerada, muito em movimento, tem que estar sempre em movimento. E isso também fez com que eu nunca parasse, né? Nunca me permitisse parar. E, inclusive, meditar para mim era muito difícil, ainda é desafiador, né? Porque descobrir as formas que eu devo meditar, às vezes é correndo, ou de outras formas, porque eu não conseguia parar, e eu não conseguia o vício do celular, de tudo, né? E aí, quando eu fui para Nova Terra, para mim foi 7 dias. Eu pensei assim, ó, 7 dias sem celular, vivendo no tempo natural. Eu falei, não vou aguentar. No segundo dia, acho que eu vou embora. Eu pensava assim, né? E foi algo incrível, porque desconectar, e eu percebi assim, desconectar do celular e viver o quanto que aquilo ali, realmente eu pude perceber coisas que eu nunca percebia. E aí olhar para a natureza, né, ouvir a natureza, né, ver. E uma das coisas que mais me marcou, assim, que são coisas que a gente lê e ouve, mas que é só vivendo para aprender mesmo, para sentir, é assim, né, a natureza ela é muito harmônica, né, as coisas acontecem com uma harmonia, né, ninguém vai dizer pro pássaro que ele tem que dar 5 voltas para chegar no final do dia, dormir, né, as coisas acontecem, tudo acontece de uma forma harmônica. E por que é que o homem acha que ele pode controlar? Né? Por que é que o homem acha que ele pode controlar a natureza, que ele pode fazer o controle de tudo, sendo que tudo flui de forma harmônica? E aí isso para mim foi o grande gatilho do tempo natural, foi perceber que não existe uma separatividade, né? E isso eu queria que tu comentasse um pouco, que quando a gente se conecta com esse tempo, né, com o tempo cíclico, com a natureza, de certa forma, que ela já é cíclica, o quanto que isso faz com que a gente se sinta parte e não separado da natureza, né? Então isso foi um grande aprendizado, assim. E aí quando a gente se conecta, é como se a gente conectasse, acessasse também nossa essência, aquilo que a gente é de verdade. Então, até lá na Nova Terra, eu me sentia muito criança, sabe? Brincava, né, fazia coisas, tipo, tive vontade de dançar, tive vontade de começar a desenhar, coisas que a gente traz desse conceito do tempo é arte, né, de viver a nossa arte e ser nós mesmas, né. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho disso também, André, sobre essa separatividade, dessa questão da harmonia, né, entre a mente e a natureza, e como que funciona esses ciclos conectando, né, com a arte, com a tua arte, né, do tempo é arte. O fato de você optar por viver o tempo da natureza significa um ato de coragem e fé. Porque quando você se entrega a viver o dia de hoje, que é o que você tem, é o que realmente existe, né? O dia de amanhã, ele é um sonho, ele não faz parte do que nós estamos vivendo hoje, mas, de certa forma, se tu dá qualidade para o dia de hoje, você está também levando essa mesma qualidade para o dia de amanhã. Mas ocorre que quanto mais você se entrega a viver momento a momento, a viver através do dia, através da presença, essa frequência do tempo natural, ela te envolve e ela interliga muitas frequências. Por exemplo, a frequência da inteligência superior, a frequência da sabedoria, a frequência do amor, a frequência da compaixão, a frequência dessa energia que a gente precisa para movimentar tudo que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos, a frequência da positividade, a frequência do ser, da cura, da beleza, enfim, todas as 20 frequências dos 20 selos que estão ali, que a gente chama de Kim, junto com os 13 tons que vai formar 260 possibilidades, tudo isso é englobado pela lei do tempo. Porque esse é o padrão harmônico do universo, né, que está descrito ali de uma forma bastante didática, já
Ou seja, é uma forma bastante didática descrita por um povo ancestral há 1000 anos atrás, ou mais, que é o povo maia. Então, nós acolhemos esse conhecimento dos maias e começamos a incorporar ele na nossa vida e descobrimos que, na medida em que você vai cultivando essa linguagem, esse novo tempo, você vai sincronizando a sua vida com aquilo que está em constante evolução. Então é um processo natural. Quando você se vê, você viajou no tempo. Que você, no pensamento linear, pensaria assim, nossa, eu vou levar 50 anos para conseguir isso. Pode ser que você consiga em 3, em 2, em 1. Né? Então, tipo assim, quando a gente tiver a conversa com a Maria Helena, a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Mas eu só vou dar um exemplo. O fato de você sintonizar sua mente no estado presente e viver através da frequência do tempo natural, você começa a explorar uma zona que se chama zona da física quântica. O quantum é a menor partícula que pode ser transmitida em uma longitude de onda. Só que essa menor partícula contém toda a informação. E quando você incorpora essa informação, você evolui no tempo. E quando ocorre essa evolução no tempo, toda a terceira dimensão evolui também. Então, por isso as pessoas podem dar saltos quânticos ou viajar no tempo, entende? Então, assim, para quem está chegando agora, que não está, que tipo assim, pô, mas que loucura é tudo isso que essas pessoas estão falando, né? Simplesmente experimentem, sabe? Experimenta viver momento a momento, dia a dia. Experimenta ativar o seu Kim pessoal, ativar o Kim do dia, experimenta as sincronicidades e vê como tudo isso realmente é parte de um inteiro, porque nós não somos entes separados do universo. Nós criamos a ilusão da separação, mas a gente precisa um tamanho esforço, um tamanho sofrimento para nos manter separados. Tanto que você vê, por exemplo, dentro da economia moderna, a maior busca das pessoas nesse momento é pela felicidade. Não são por coisas materiais. As tendências do luxo dentro da economia moderna são as experiências que você pode ter, né, e que pode conectar. Por dizer assim, o luxo está pedindo nesse momento que aquela pessoa que quer ter um artigo de luxo vá até a roça, colha o milho e faça a polenta junto com o campesino e que sinta o cheiro da lenha, no fogão a lenha, e que ganhe um abraço verdadeiro e puro. Isso é um artigo de luxo. Porque a vida ficou tão artificial e tão mecanizada e tão enferma psicologicamente que já não tem mais o que você comprar que te faça feliz. Você precisa viver a experiência, entende? Então, é essa consciência que também a lei do tempo traz, que é um estado de presença constante. Então, são alguns pontos para descer, tá? Descer esse conhecimento, alguns pontos. Mas, fundamentalmente, o que é bem importante é que, assim, entender que fazem 5.000 anos atrás que essa raiz desse pensamento materialista, limitado pelo espaço, ele foi implantado com o objetivo de cobrar impostos. E a raiz desse pensamento perpetua até os dias de hoje e afeta a nossa sociedade. Tanto que até mesmo os científicos, eles dizem assim, o tempo não existe. Eles acreditam que o tempo não existe. Mas o tempo não existe por quê? Porque não tem como medir o tempo. Eu não tenho como ter uma ferramenta tridimensional para medir algo que é do infinito, que é vasto, que é profundo. Veja, nós estamos aqui falando entre eu e você por essa tecnologia, mas nós estamos na terceira órbita do sistema solar dentro de uma galáxia com 300 milhões de estrelas. Entende? Então, tudo que a gente falar aqui é parte de um relativismo. Sim. Onde a gente abre a janela dos nossos horizontes e elas são extremamente infinitas. Então
E por isso que a ciência fica com esse processo, o tempo isso, o tempo aquilo. Não, é que enquanto o científico ele não abrir a mente dele, não sentar e meditar como o mestre Zen, ele jamais vai conhecer a profundidade do tempo. Vai depender, a única ferramenta que pode alcançar o tempo é a mente humana. Perfeito. Temos algumas perguntas aí, né? Geórgia. Tô falando, viu, Geórgia? Falando com você aqui, mas vou trazer sua pergunta. Geórgia fala, André, sobre esse medo de perder o tempo, né? Como que a gente pode, ela fala, né? E sobre esse medo de perder o tempo que todos nós, seres humanos, temos. O que é que tu pode trazer aqui pra gente, pra ela, em resposta pra Geórgia? Eu acredito que até assim, quando existe medo, existe medo em várias situações da vida, não só de perder o tempo. Né? A gente acaba trazendo essa vibração, e é a vibração que nos trava, que nos bloqueia. Mas, assim, com relação a você viver o tempo, ou desenvolver um caminho que vai ao encontro da sua evolução espiritual, você vai ganhar tempo na vida, você não vai perder nunca. Inclusive você vai ganhar força, você vai se tornar mais jovem, e vai se tornar uma criança e vai ter vários projetos e vários sonhos, e quando você vê, nossa, você vai ter vivido intensamente. É uma chave, né? Eu uma percebo chave. assim, esse estudo é uma chave. A primeira vez que eu ouvi, assim, pra mim eu não entendi nada. Então eu entendo também que pode ter várias pessoas aqui que não estão entendendo muito. E isso também foi uma das coisas que eu também desmistifiquei, porque eu pensei assim, eu não tenho capacidade de entender esse estudo. E na verdade não é muito entender pela mente, né, André? Quando a gente acessa, então nós somos seres, né, multidimensionais, então a gente consegue acessar informações de outras formas que não só a mente, né? Então isso é uma das coisas que dá aquela... Eu vou até acrescentar uma coisa interessante que está acontecendo aqui entre nós. Eu estou recebendo as mensagens e eu recebo as mensagens e vocês já estão falando sobre o assunto. E eu estou só replicando o que vocês estão falando e escrevendo aqui, mas as perguntas estão vindo e na mesma hora que eu recebo, vocês já estão falando sobre o assunto e tá muito lindo. Eu vou reforçar o Lion, que ele trouxe aqui. Lion tá com a gente desde o início, tá super sintonizado. Ele falou, André, que conheceu a Lei do Tempo há uns 5 anos atrás. E ele teve várias vivências de sincronização. E só então que ele soube a importância realmente do sincronário. Foi aí que ele resolveu somar a astrologia, que vocês falaram um pouco, aqui no Ceará, onde ele mora, mas ainda há uma distância muito grande desse conhecimento, né? E ele tem sentido esse chamado muito grande para ele se aprofundar mais sobre os estudos. Vem bebendo dessa fonte junto a gente da Valentinas. Gratidão. Para fortalecer ainda o serviço dele, porque ele quer trabalhar muito com isso, né? Trazer para os clientes. E ele está pedindo assim mais um conselho, alguma dica, algo como que ele pode unir esse trabalho que ele já tem para quem está querendo fazer essa transição, né? Para olhar mais para a lei natural, para a lei do tempo. E é isso. Já fiz um convite. No final a gente vai ter um convite, né? Que a gente vai estar junto. Vamos falar mais sobre isso. Mas ele quer saber muito de você. O que é que você poderia sugerir para ele que está nesse movimento também com a gente? Eu sinto que a gente precisa confiar no natural, sabe? Porque dentro do sistema existe uma visão de que a gente tem que produzir igual às máquinas. E isso não é real. A gente precisa confiar no sentir. Então, deixar a intuição rolar também, a percepção, tá? E através desse fluxo que está vinculado ao sentir, a gente está também se conectando com o espírito das coisas. Eu sinto que esse é o papel das empresas nesse momento de surgimento de nova era, né? Colocar vida naquilo que se faz para que as coisas possam vibrar em uma escala de uma frequência muito mais alta,
E então eu sinto isso, assim. Eu lembro o tempo que eu trabalhava com negócios, gerando negócios para empresas, e muitas vezes eu ficava um mês inteiro sem produzir nada. E o meu chefe me perguntava: o que tu está fazendo? Eu disse: eu estou preparando um tsunami. Porque a hora que sair o processo criativo, nós vamos vender como se fosse um ano inteiro. E era isso que acontecia. Então, assim, eu comecei a entender que o meu fluxo era assim que funcionava. Ele tinha uma inalação muito profunda de um bom tempo processando, e depois, quando saía assim com barro. Então, eu vejo que é muito isso, sim, é confiar no processo, confiar, sentir, intuir, perceber, se manter ali com fé no que está fazendo. Porque e também a gente precisa muito esse exercício de se desapegar das expectativas. Porque se tu te desapegar das expectativas, então a diversão está garantida. Você fazer por amor, você fazer por dedicação, e tá. Se rolar, rolou. Se não rolou, o resultado, algo eu vou ter para mim. Vou ter aprendido algo, vou ter compartilhado algo. Eu funciono muito assim hoje, sabe? E trabalho muito. Eu sinto que todos nós estamos trabalhando muito mais que antes, né? Em termos de carga horária de trabalho por dia, assim. Em função da própria pandemia, a gente está focado no home office, no sistema. Eu ainda tenho a vantagem aqui que, quando eu canso de estar aqui, eu vou para a natureza, eu corto lenha, eu faço outras coisas, né? Que é o que a gente está vivendo aqui, né? Então tem essa vantagem. Mas eu sinto isso, sabe? Vamos confiar no que a gente está fazendo e colocar o coração, que a vida vai nutrindo e a gente vai chegando onde a gente tem que chegar. Perfeito, eu vejo que é muito assim sobre quando a gente fala do tempo é arte, né? E ainda a arte ainda fica um pouco, muitas pessoas ainda pensam assim, a arte é só, sei lá, dançar, pintar, cantar, né? E na verdade, assim, a arte é aquilo que tu ama fazer, que é único teu, que está conectado com a tua essência, que é basicamente a tua criança, né? O que a tua criança quer fazer, o que tu ama fazer, mas que como a gente tem essa separatividade de passado, presente e futuro, é como se, assim, a minha criança está no passado, né? Eu agora sou adulta. Então é como se eu também causasse uma separatividade da minha criança, porque ela está no passado. E quando a gente começa a entender que não existe o linear, que é o passado, presente e futuro, tá tudo aqui, né? Então a minha criança tá aqui, eu tenho várias formas de viver a minha arte. E a arte única que a gente traz muito aqui na Valentinas também é essa arte tua, aquilo que tu ama fazer, aquilo que tu faria até de graça. Eu sempre pergunto isso, porque como a gente vibra às vezes no tempo é dinheiro, eu trabalho com isso, eu sou um engenheiro e tal, mas legal, por que tu porque paga bem, ou, né? Mas e aí, o que tu faria até de graça? E às vezes a pessoa vai lá e fala uma outra coisa totalmente diferente, né? E aí é onde e aí, de novo, né? Numa caixa, a gente acaba vivendo dentro de um sistema fechado, de uma caixa, aonde essa caixa não permite que a gente possa acessar essa essência, né? E aí, quando a gente desconecta e sai um pouco desse sistema, que eu falo assim, que é aquilo que foi criado, né? O relógio, né? Dizendo que 8 horas da manhã tu tem que estar na frente do computador trabalhando, porque se tu não tiver... Então, são padrões. Hoje a gente estava falando, né? A Maíra falou assim, nossa, ultimamente eu ando acordando 8h30, isso não é normal, e é uma culpa, né, por estar acordando mais do que 8 horas, e daí depois ela mesma trouxe já, não, mas eu sei que isso aqui é porque é o padrão que foi sempre falado, que a gente 8 horas tem que estar ali trabalhando. E volta e meia a gente se depara com vários padrões, né, que a gente mesmo cria, nós criamos esse padrão, né, então eu acho que isso é a grande transcendência, né, de estudar essa lei do tempo e de sincronizar com o tempo natural, que é colocar mais leveza na vida, né? É a gente se permitir viver a nossa arte. E aí é onde entra, né? Mas
como é que eu vou viver da minha arte, né? Daí eu não vou ganhar dinheiro. Quem disse, né? Isso também é uma crença, né? Quem disse? E eu acho muito incrível até da tua história, André, que eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo. Quando tu disse assim, como foi que tu criou a Nova Terra, como foi que surgiu, né? E eu lembro certinho que tu disse assim, que a Nova Terra nasceu com aquilo que tu tinha no momento, que era um papel e uma caneta, né? Um papel e um lápis. E, tipo, ali surgiu. E aí teve, acho que tua irmã, não sei quem, alguém que falou assim, tá, mas tu não vai ter dinheiro pra fazer isso agora e tal. Tá, mas o que eu tenho agora é um papel e um lápis. Isso me marcou muito. E aí, quando tu se sintoniza, né, e tu coloca a intenção e realmente vive aquilo que tu ama, é como se tudo, né, e aí são as sincronicidades, né, que eu queria que tu falasse um pouquinho disso também. Essas sincronicidades que acontecem, que parece que são as coincidências que a gente fica cada dia que passa, né, a gente fica assim, nossa, meu Deus, que sincrônico. E aí, no começo, isso é uma coisa assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. Daqui a pouco isso a gente já percebe que isso é o natural, na verdade, né? Viver isso é o natural. É tu intencionar e o universo te trazer aquilo que tu precisa, que é o fluxo, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso também, dessa sincronicidade. Como que é quando tu coloca essa intenção, sabe? Como que é esse mecanismo de tudo estar ligado? Tá. Eu queria antes só complementar assim que quando tu vive o tempo é arte, significa que tu saiu do teu ego, tu tá vivendo sem julgamento. Se tu não julgar, tu vai ver que tudo tem a sua beleza, tudo tem a sua performance. Qualquer coisa. Então, é importante a gente tentar sair desse universo conceitual, porque ele é um fator limitante na mente. Quando você, por exemplo, tira os conceitos, tudo se torna infinito. Você, por exemplo, pode olhar uma árvore e dizer, ela é uma árvore, né? Ela está sem folhas. E se você simplesmente olhar para ela, pode ser que a vibração dela chegue até você. Entende? Agora, se você colocar o conceito, você já cortou essa conexão. Outra coisa que eu queria comentar em relação a Maíra acordar 8h30, eu queria dizer para ela que você é muito preguiçosa. Não, tô brincando. É que, na verdade, você já está entrando nesse fluxo do tempo natural, porque agora a gente está numa estação onde o dia é mais curto que a noite. E amanhece muito mais tarde. A estação do inverno é assim, a gente tem uma tendência a ficar um pouco mais na cama. Tá? Isso serve para todos, até para vocês entenderem. Vocês vão dormir mais cedo, vocês vão acordar mais tarde. E todos nós, aliás, né? Então é parte do contexto natural. Quando você começa a compreender as estações do ano, os ciclos, tudo isso você também começa a compreender o seu próprio comportamento. E eu sinto que o mais importante na vida da gente, que somos seres artistas, criativos e sonhadores, é conseguir sentir essa vontade dentro de nós de realizar algo. Isso é muito mais importante que o dinheiro. Entende? Essa vontade é como uma luz que acende no teu peito, no teu coração, que diz, sim, eu vou fazer isso. Não importa como. Naquele momento em que a minha irmã me perguntou lá, você vai fazer isso como, se você não tem dinheiro? Eu disse para ela, eu tenho um lápis e papel, eu posso começar. Porque naquele momento eu estava presente. Naquele presente era só o que eu precisava. Eu não precisava ter nenhum valor depositado na minha conta. No instante seguinte chegou outro recurso, porque o tempo é assim também. Quando você entra no tempo, você se conecta com uma rede. E então, naquele momento, você encerrou aquele ciclo que era o que você precisava do lápis e do papel, você projetou o seu sonho. Eu lembro muito bem, na semana seguinte veio um arquiteto me conhecer, me visitar na minha casa, ele gostou do que eu desenhei, levou para a casa dele, fez um projeto profissional, trouxe, deu mais um tempo, chegou um amigo do exterior, estava cheio do dinheiro, e disse, eu vou te emprestar o dinheiro para te começar. Entende? Então, por quê? Porque é assim que vai o desfecho do processo. Agora, se não existe essa vontade, essa luz dentro da gente, aí também talvez o simples não tenha que insistir no projeto. Tem que esperar que acenda essa luz dentro de você. E a sincronicidade se dá justo por isso, né?
porque você tem um sonho, você tem uma intenção e tem todo um vasto universo que vai co-criar com você. Agora, o que é importante compreender é que nessa nova era, nós estamos nessa nova era econômica, nessa nova era social, nessa nova era espiritual, a gente precisa de projetos que sejam projetos para o bem comum, não projetos para o ego do indivíduo. Entende? Porque até então a gente viveu muito centrado nesse processo do materialismo científico, do egocentrismo histórico, mas a nova era que chega ali na frente é uma era espiritual, é quando o ser humano transita desse egossistema para um ecossistema. Ou seja, quando você está operando com um inteiro, não só com uma partícula separada. Então, é importante compreender isso. E aí você vai começar a ver que tudo vai sincronizando e que vai se adequando ao que você precisa. Mas, obviamente, gente, que eu compartilho a minha experiência e tenho uma longa caminhada, né? E é uma busca já de mais de 20 anos, tecendo uma nova visão de mundo, de realidade, ajudando a construir, de certa forma, os pilares de uma nova percepção de tempo, né, no Brasil. Por exemplo, o Movimento Sincronário da Paz começou em 96. Eu estou dentro desse movimento desde 97. Então, para chegar a um certo nível de excelência dessa caminhada, você precisa se comprometer em treinar isso através das práticas diárias, da meditação, da oração, da autorreflexão, da autovigília. Você está pensando o que você está sentindo, praticar curas, curar tudo, qualquer limitação, trauma que impeça o seu crescimento, a sua evolução. Então, assim, e seguir o seu coração, porque muitas vezes você vai sentir um chamado do tipo, preciso peregrinar no altiplano andino. Vai lá, faz isso, sabe? Ou preciso fazer o caminho de Compostela, um outro caminho místico, vai. Ou preciso ir lá na Nova Terra ficar uma semana lá, como a Grey fez. Faz isso. Ou vou para um Vipassana, ficar 10 dias em silêncio, aprender a meditar, vai, faz. Ou tomar uma ayahuasca. Enfim, entende? Dentro dessa caminhada espiritual, o teu coração também vai te guiar, né, aos lugares onde tu precisa chegar e precisa confiar. Que são chaves, né? Isso. Esses são chaves para que você possa acessar essas... E aí foi onde, né, que eu falei o exemplo ali no começo, né, da Valentinas, que nasceu com um insight, nasceu por um sonho que eu tive. E aí aquele sonho fez com que eu pensasse em algo, e aí veio a pandemia, veio aquela dor toda de as pessoas não faturando, e aquilo foi se concretizando, mas é um processo, né, de canalização, né? Porque as coisas a gente acessa, né? Na verdade, nós temos aí a nossa arte, o que a gente vem fazer, os nossos sonhos, a nossa missão, mas nós que acessamos, então tá para dentro, não tá para fora, né? E as pessoas muitas vezes acham que tá fora, tá tudo fora, tá tudo que... E aí quando a gente vive muito para fora, que é o ego, né? Que tu comentou, né, André, do ecossistema, né? Então a gente fica muito pro que... as formas que... para atender as expectativas que a sociedade quer que eu viva, com os meus pais, que as pessoas do meu meio, do que é considerado sucesso. E aí eu tô indo, olhando só para fora, o que lá fora quer. E muitas vezes a gente não encontra a resposta. E aí fica realmente nessa vibração, né? Vive no vazio, né? No vazio existencial, porque a gente tá ali fazendo aquele papel não para nutrir a nossa alma, mas para atender as expectativas de outras pessoas, né? Do externo. E aí, quando a gente começa a entender que esse processo todo é pro lado de dentro, é um caminho que eu digo assim, que é um caminho sem volta, né? Porque a gente começa a se surpreender cada vez mais, é um aprendizado, é como se, peraí, né? Vamos parar só de ir pra fora, vamos pra dentro, recolhe, olha, entende, né? Faz o caminho que precisar, mas pra quê? Pra manifestar. E aí, essa manifestação é
o algo maior, é aquilo que a gente vai fazer para nutrir tanto a nossa alma, mas a gente começa a pensar o que o mundo precisa, né? O porquê que eu tô aqui hoje, né? O porquê que agora existe Valentinas, o porquê que nasceu Valentinas, o que a gente vai trazer de melhor para o mundo. E aí quando a gente para de pensar só no que é nosso e começa a pensar no coletivo, é onde as coisas começam a surgir, né? As sincronicidades começam a surgir, as pessoas começam a brotar do nada, né? A gente fala assim, o que a gente mais ouve aqui, né? A gente fala, meu, mas do nada a pessoa me mandou essa mensagem. E era a pessoa que a gente tava buscando conectar. E aí, do nada, né? Do nada. A gente até brinca assim, o do nada. Ou, nossa, que coincidência. Mas é porque tá tudo conectado, né? Então, quando a gente intenciona de verdade, e aquilo é verdadeiro, porque também só concretiza o que é verdadeiro, né? Porque o que não é verdadeiro não vai. E aí a gente vai ficar, às vezes, batendo a cabeça ali, porque a nossa mente diz que tem que ser naquele formato, né? E se não é verdadeiro, não vai fluir. E aí, às vezes, se tu não entender isso, que talvez solta, né? Solta isso aqui, não é dessa forma, vamos olhar para outra forma, vamos, né, pensar de outra forma. E aí começa, e aí é onde a gente vem trazendo muito esse conhecimento, sabe, André, das ondas encantadas, de tudo que a gente vem aprendendo na lei do tempo, a gente vem trazendo isso pro nosso negócio, para Valentinas, e não só para Valentinas, mas no nosso programa de aceleração, né, tudo que a gente vem construindo junto às pessoas. Ó, o tamborzinho, o tambor do tempo. Então a gente vem desenhando muito isso, né, fazendo essa construção de dentro para fora, mas para que a gente possa acessar a nossa arte, que a gente possa viver o tempo natural, que a gente possa viver no presente, né, viver a leveza do tempo natural. Então, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, por estar aqui, né, tanto aqui na palestra com a gente, mas principalmente apoiando, sabe? Porque tudo isso eu acredito muito que todo esse processo nasceu, efetivamente, ele nasceu pela minha conexão, mas ele se materializou e ele se tornou muito mais verdadeiro quando a gente acessou todo esse conhecimento que você vem aí nos ensinando né, e trazendo isso para o mundo. Então a tua arte, a tua missão é muito linda, né, de trazer isso para o mundo. Eu acho que todo mundo merece tirar um tempo para poder viver no tempo natural. Então, né, conheçam aí o Instituto Lei do Tempo, né, o Sincronário da Paz, a Nova Terra, que fica em Canela. E a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Mas quero te agradecer muito aí, André, por tudo. André, gratidão. Eu quero agradecer também a vocês por essa inovação e por trazer essa visão para nós, porque se os nossos ideais não tiverem uma visão mais profissional, dificilmente a gente consegue avançar dentro desse tamanho construto materialista que existe no mundo hoje. E a gente precisa realmente fomentar novas visões e nutrir elas, até para a gente poder incentivar outros a participarem do processo e confiarem nele. Então, o que vocês estão fazendo tem os seus méritos, eu agradeço muito e desejo que tenham muito êxito e sejam muito felizes, né, nesse caminho. O que depender de mim, eu vou estar sempre apoiando. Arro. E aí, aproveitando, né, que o André está aqui ainda, a gente vai fazer uma vivência em setembro. Vai ser do dia 13 a 19, Kim 13 a 19, né, de setembro. E vai ser 7 dias, né? Vai ser o nosso programa de aceleração Pulsar, que a gente já faz, que é uma mentoria para manifestar a tua arte única nos teus negócios. E a gente está trazendo muito essa questão dos negócios 13 e 20, né? Trazendo todo esse conceito da lei do tempo, das ondas encantadas, de uma gestão de um projeto. E aí, nesse evento, nessa vivência, vão ser 7 dias vivendo no tempo natural, lá na Nova Terra, que é onde o André está agora, né, que é um lugar maravilhoso. Muitos aqui de vocês já devem ter, né? Eu sei que tem muita gente que veio aqui
pelo sincronário, pela lei do tempo, então muitos podem aqui já conhecer a Nova Terra, então sabe o quanto que é especial estar lá. Mas quem não conhece, sentiu o chamado, sentiu pulsar aí dentro, eu acredito que o Pulsar Nova Terra vai ser realmente uma união daquilo que a gente vem fazendo, da nossa arte, que é trazer a manifestação dos seus negócios, da sua arte para o mundo, né? Poder realmente viver uma abundância, porque é o nosso propósito dentro da Valentinas, de trazer o tempo é arte, mas principalmente se permitir, né? Viver nesse tempo natural, vamos ter várias vivências incríveis, né? Fogueira, bem frio lá, então tem que levar bastante casaco, mas vai ter muitas vivências incríveis aí pra gente se conectar. Então a Maíra vai mandar até o link, já tá, né? ali, Tá ali, né? nos comentários. O link da pré-inscrição e quem tiver interessado, sentiu pulsar aí, a gente vai mandar mais informações na próxima semana. Gente, obrigada também quem está interagindo. Vanderlei, Lion, Geórgia, obrigada por interagir aqui com a gente, por tá conversando. A gente foi batendo um papo aqui também no chat dos vídeos. E gratidão a todos. Espero que vocês tenham absorvido, curtido esse momento aqui e que a gente se encontre na Nova Terra também. E é isso, André, obrigada demais. Obrigada, André, pelas tuas palavras. Realmente um aprendizado, né? Ainda mais a gente que não tá... Eu ainda, né, não fiz, mas vou fazer. Muito bom te ouvir. E teremos André de novo, né? Na quinta-feira, às 19 horas. Então, junto com a Maria Helena. Quem tá aí na live curtiu esse papo, quiser saber um pouquinho mais. Mas também ficou o convite para as demais lives, né? Até quinta-feira, sempre no mesmo horário, 13h20, 20h13. Obrigada. Arro. Gratidão, tá? Muitas bênçãos e muitas felicidades a todos. Em Lakesh. Arro. Obrigada. Tá aqui, não tá lá ainda. Tá, né? Tu tirou da tela, daí eu não tava vendo. Gente, então assim... Deu. Agora foi? Foi? Uhum. Acabou? Tá. Não, Pedro, você falou da... Tu encerrou, não? Ou não? Ou tá transmitindo aí?